Eu digo que houve uma discussão em 2023 onde o STF decidiu, e a gente lembra disso, anular justamente o perdão dado ao deputado Daniel Silveira em 2022 pelo, na época, então presidente Jair Bolsonaro. E quais foram os argumentos que eles usaram naquela ocasião? Pergunto a você, e se eu ouço muito, teve até uma jornalista da Globo News que teimou nessa discussão privada aqui comigo, uma apresentadora, de que esses mesmos argumentos podem ser reciclados para o STF para que eles busquem uma anulação de uma eventual anistia. Eu já vi até, acho que foi o próprio Aécio Neves dizendo, não, já disseram que a anistia é inconstitucional e não cabe, etc, etc. E muita gente diz que isso aconteceu nesse julgamento do Daniel Silveira. Então, no julgamento do Daniel Silveira, ele foi condenado por 2 crimes, né, com o artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, que depois foi reciclado, né, no Código Penal, que é aquele crime de impedir ou de dificultar ou impedir o funcionamento dos poderes constitucionais, alguma coisa assim. Não lembro da redação exata. E o artigo, que agora se conhece bem, o artigo 344 do Código Penal, coação no curso do processo, está respondendo também, junto com o Eduardo, por esse crime de forma absurda. Aliás, ontem no meu programa eu fiz uma análise dessa situação aí do caso de vocês, mas, enfim. Então, assim, o Daniel Silveira, ele teve a sua graça revogada pelo STF sob o argumento de quebra do princípio constitucional da moralidade administrativa e da impessoalidade. Então, eles estão argumentando que o presidente da República, Bolsonaro, agiu de forma pessoalizada para auxiliar um amigo político, né, um aliado político. Agora, esse argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal não é um argumento válido, porque não existe nenhum óbice, né? O presidente da República, ele tem o poder discricionário. Ele não precisa nem justificar, esse ato não precisa nem ser motivado assim de, eu estou indultando aqui, eu estou oferecendo essa graça a esta pessoa porque ele foi injustiçado. Não, ele simplesmente faz o decreto e acabou. É um ato discricionário. Então, não cabe essa discussão do STF, não, foi para ajudar o aliado político. E não importa, ainda que seja para ajudar um aliado político, no caso do Daniel Silveira, era um motivo humanitário, era uma questão de efetiva injustiça, não era só apenas por ser amigo do Bolsonaro ou por ser aliado político. Sei lá, pelo menos metade da população brasileira deve ter concordado com a graça presidencial. Então, não tem como você dizer que isso foi um ato motivado por amizade, por aliado político, mas, enfim, foi um desses fundamentos furados, quebrados, que eles utilizaram. Enfim, fundamentos extremamente frágeis. Mas teve alguma coisa ali também naquele momento deles dizerem que, como era crime contra o Estado democrático, não cabia graça ou não? Olha, em caso do Daniel Silveira, salvo engano, foi nesse caso que o Fux se manifestou. Eu acho que foi nesse caso do Daniel Silveira, dizendo que o Estado Democrático de Direito era uma cláusula pétrea e, portanto, não caberia nem anistia, nem indulto, nem graça e nada disso. Só que isso, como eu falei, é uma falácia. Na própria Constituinte houve essa discussão e eles decidiram, né, depois de deliberar, eles decidiram deixar essa possibilidade desse tipo de crime ser anistiado, sim, e ainda mais, o artigo 5º, né, inciso 43, diz lá quais são as hipóteses e não menciona os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Inclusive, tem um outro artigo da Constituição, deixa eu pegar aqui, é o que fala sobre... Eu acho que é o inciso 44, é o inciso 44 da Constituição, que fala sobre esses crimes, né, de grupos armados, que são os tais crimes, né, contra a democracia. E nesse artigo 5º, inciso 44 da Constituição, ele fala que esse tipo de crime ele é inafiançável e ele é imprescritível, que são ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Em nenhum momento, nesse artigo também, fala que é insuscetível de anistia. Só fala que é imprescritível e que é inafiançável.
Não fala que é insuscetível de anistia. Então, já hoje, na nossa Constituição, a gente não precisaria nem voltar lá na Constituinte, de fazer isso. É só mais um argumento mais sofisticado e, a meu ver, imbatível, né? Não tem como você rebater esse argumento. Ele é imbatível. Mas ainda tem esse, que é o inciso 44 do artigo 5º. Nem lá está previsto que é insuscetível de anistia. Então, a Constituição, a partir do momento que... Mas tem artigos que dizem que ele fala, esses não é só imprescritível, inafiançável, mas tem algum artigo que diga que é imprescritível, inafiançável e não pode também inanistiável, não sei se... Eles usam a expressão insuscetível de anistia. Insuscetível de anistia. Né? Em caso, naqueles crimes, né, terrorismo, tortura, tráfico de entorpecentes e crimes hediondos, vou pegar aqui, eu vou ler para você o que o artigo 5º está dizendo. Uhum. O artigo 5º, deixa eu achar aqui, porque aí a gente vai ler junto. O juiz podia falar, não, estou extrapolando o entendimento que já vale para os outros, passa a valer para isso também. Mas se a lei diz insuscetível de anistia num e não diz no outro, me parece que... não tem palavras avulsas. Né? Se está dizendo que é insuscetível de anistia para um, significa que sempre que for insuscetível de anistia, ele vai ter que dizer. Exato. Então, aqui, olha, o inciso 43 fala, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aí ele fala tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Então, aqui, ele não fala imprescritíveis ao mesmo tempo. No inciso seguinte, aí ele já fala de imprescritibilidade, mas já não fala da anistia. Então, no inciso seguinte, ele fala, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Então, em relação ao TTT e ao hediondos, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. E em relação mas prescritíveis contra a ordem democrática, são inafiançáveis, ou seja, ambos são inafiançáveis, só que esse outro é imprescritível. E então, o TTT é prescritível. Oi? E o TTT é prescritível por sua vez, porque não está escrito que é imprescritível. Exatamente. Se não está escrito que é imprescritível, é porque é prescritível. Olha só, interessante. Tem que ver o que está dizendo. A Constituição está dizendo que mania é sua, Ludmila, de ficar querendo ler o texto e entender o que ele está dizendo. Isso aí que absurdo, né? Que absurdo. Aí daqui a pouco você busca uma posição, quer saber o que o Constituinte queria. Pô, isso aí é um absurdo. Quem é muito antidemocrático. Muito antidemocrático. Isso é uma posição de extremista. Isso é coisa de extremista. Por isso você está exilado. Pois é. Não, segundo eles, a Constituição é viva, né? Constituição viva, sofre mutações constitucionais. Então, eles se veem livres para ficar interpretando. Eles fazem isso. Né?